pessoal, bem-vindo ao terceiro dia da jornada da empatia nos negócios. Eu sou Flávia Tchati, idealizadora desse evento. Eu sou mentora de empresas que querem desenvolver produtos e serviços com foco no usuário, então criar experiências memoráveis para essas pessoas. Eu tenho experiência com design thinking, experiência do usuário e inovação centrada no usuário. Hoje a gente vai conversar sobre o poder da liderança empática. A nossa convidada é a Juliana Beraldo. Ela deve estar chegando em instantes. Olá, Mirella. Olá, Fabiane. Tudo bem com vocês? Dá um oizinho aí para vocês. Então, a ideia dessa jornada foi... Então, a gente... Oi, Pérez, tudo bom? Foi a gente ajudar as pessoas, as empresas, nesse momento de quarentena, onde a gente está verificando uma mudança muito grande no consumo, no comportamento dos consumidores. Nós mesmos já não somos os mesmos do que nós éramos um mês atrás. E eu acredito muito que a empatia é uma das formas da gente se conectar melhor com o nosso usuário e, com isso, a gente desenvolver soluções que atendam melhor esse público, seja agora nesse momento de crise, seja na retomada, mas enfim, a gente tentar melhorar isso para conseguir se manter ativo nesse momento de incerteza que a gente está vivendo hoje, né? Então, vamos lá que a Ju acabou de entrar, vou colocar ela aqui. Só esperar, então, a Juliana chegar. Então, como eu estava falando, esse é o objetivo, né? De a gente disseminar a empatia como uma ferramenta de conexão mesmo com os nossos funcionários, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, e com isso também a gente identificar fontes de inovação. Bom dia, Juliana, tudo bem Bom com dia, você? tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Obrigada por ter aceitou o nosso convite e estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Estou muito contente. Eu já fiz uma introdução, né, um Sim, pouco da jornada e gostaria que você se apresentasse, por favor. vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você também, compartilhando conhecimento, algumas estratégias. Eu sou a Juliana Beraldo, sou coach. Esse ano faz 20 anos que eu estou nessa área de desenvolvimento humano. Eu digo que o meu trabalho está muito relacionado a expandir a expansão de consciência. Então, expansão de Olha, consciência em que sentido, né? Das pessoas compreenderem e conhecerem ferramentas que elas possam se apropriar e assim gerar resultados com impacto muito positivo. Isso para a carreira, para a vida pessoal e também tomar consciência a respeito das ferramentas de comunicação, né? Que são essenciais, inclusive para a empatia, para que elas possam assim compreender mesmo como elas funcionam, como estabelecer novos padrões de comportamento e se conectar melhor às outras pessoas. Então, eu atuo nessa área de coach, né, com adultos, com adolescentes, tenho um trabalho desenvolvido na área de inteligência emocional nas escolas, que a gente precisa começar a ensinar empatia desde cedo, né, acredito nisso. é verdade. E os treinamentos, né, para liderança, na área de neurolinguística também. Então, essa é a proposta. Ai, que bacana. Tem muito conhecimento para trazer aqui hoje para gente. E foi legal que você comentou essa questão da comunicação, né? Recentemente a gente tem visto várias publicações falando disso, né? Então a comunicação foi capa da Você SA desse mês, e agora eu vi também que a Você RH colocou como a hora da empatia, né, na sua capa. Uhum. Então ela traz também esse tema para discussão e falando da importância da liderança. Então acho que a gente está bem alinhado com o que está
Com está certeza. acontecendo. E, mas enfim, você gostaria de começar conceituando um pouquinho isso tudo para gente, Pode por ser, favor? pode ser. Eu acredito que essa questão da comunicação e da própria empatia é essencial para o sucesso em qualquer área, em qualquer negócio, independente se você é empreendedor, se você tem um time, enfim. Na verdade, a gente entende que a gente precisa de resultado, por exemplo, dentro de uma companhia, mas quem produz o resultado são as pessoas, né? Você vende Sim, para as pessoas. Ainda que você represente uma empresa e você vai fazer negócio com uma outra empresa, são pessoas fazendo negócio com pessoas. Então, a empatia é verdade. inerente à sua habilidade, ele é essencial para o sucesso de qualquer negócio, de qualquer profissional. E vale a Ah, que pena, bacana. né, Flávia? Eu vi que muitas pessoas já discorreram sobre isso, a diferença entre simpatia e empatia. Então, até no próprio Uhum. prefixo, né, ali na origem da palavra. Então, a simpatia, né, esse prefixo quer dizer o quê? A pessoa que está ao lado. A empatia, a pessoa está com, está junto realmente. Então, é importante Sim. ter clara essa diferença, porque eu vi até uma pesquisa algum tempo atrás que dizia que o brasileiro ele não é o povo mais simpático, o povo mais empático. Nós Ah, somos, na não? verdade, não, nós somos muito simpáticos. Somos muito simpáticos, mas nem tão empáticos assim. Então, nós temos aquela coisa muitas vezes de acolher, de querer trazer para perto, mas o exercício de se colocar ainda no lugar do outro ainda é um desafio. Ah, sem dúvida. A gente tem discutido isso nos últimos 2 dias e sempre as dúvidas que surgem é como praticar algumas dicas, né? E como levar isso para o nosso dia a dia, né? Sim, exatamente. E então ainda é um desafio. E quando a gente vai falar de liderança, eu acredito que o papel do líder, dentro de uma empresa ou dentro de casa mesmo, está ligado a servir, a servidão, a ser útil, a estar a serviço de alguma coisa. E a pessoa que está ali, que tem um time, ela tem que estar a serviço daquele time. Então, ajudar a desenvolver as pessoas, direcionar, tá ali lado a lado, enfim. E a gente só consegue fazer isso, um líder só consegue fazer isso com excelência se ele está realmente ali na prática dessa empatia. Porque senão não é possível. Concorda? Concordo. Tem que conhecer muito bem, né, o perfil da pessoa, a melhor forma de se comunicar, transmitir a informação para ela, né? Sim, sim. E a gente vê, né, nesse trabalho eu faço muito processo de coaching de carreira, com líderes também, e é muito comum a gente perceber essa dificuldade que as pessoas ainda têm de praticar a empatia. E como em muitas corporações ainda existe aquele modelo antigo, aquela escola antiga, que na verdade é o chefe, é o Uhum. autoritarismo, é aquela figura que vai pela máxima e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Sim. Sabe que está ultrapassado, mas que ainda existe muito, infelizmente. Então, por isso que eu acredito realmente, como eu falei, que é essencial esse trabalho, até de inteligência emocional, lá na escola, lá na formação do indivíduo, junto com o conhecimento teórico, porque para que a gente já vai plantando uma sementinha, para a gente ter um resultado lá na frente diferente. Porque a gente sabe que no novo modelo de gestão nas empresas é essencial, que a gente tem falado muito de propósito, de diversidade, então é essencial a gente falar de empatia e de inteligência emocional, mas ainda é raro a gente encontrar um líder que esteja bem preparado para colocar isso em movimento no dia a dia. É mais comum a gente encontrar a liderança da escola antiga, então, o autoritarismo, a falta de conexão. Então, isso é muito comum. É o que eu mais escuto, na verdade, infelizmente. E agora, pensando um pouco no que você acabou de falar dessa escola mais antiga, isso tem a ver um pouco com gerações ou Acredito que não? sim. Ou até pessoas mais jovens também têm esse perfil, você acha que pode acontecer? Acredito que pode acontecer. Agora, a geração mais nova, ela tem buscado lideranças que inspirem. Então, se é uma liderança que não tem essa empatia, já começa a criar ali um ruído na comunicação e dificuldade nos relacionamentos.
Então, eu vejo que antigamente, talvez, né, pela até escassez de pessoas preparadas tecnicamente, então o viés, o perfil era esse. O que era priorizado era a capacidade técnica, a formação, quem ali produzia resultados, mesmo que a qualquer custo. E hoje Uhum. não cabe mais. Embora a gente ainda veja, não cabe mais isso. Então, a pessoa, às vezes, ela tem um perfil realmente que é mais focado em resultado, ela não tem uma comunicação muito polida, mas isso não é suficiente para engajar, para motivar, que é o que a empatia produz, né? Sim. Ah, bacana. Muito Então, legal. o que que eu vejo, né? Vamos falar assim um pouquinho dos benefícios da empatia ali no exercício da liderança. Quando você tem alguém que consegue realmente se conectar, fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, então você tem um time mais engajado, um time motivado. Então, tem gente que diz, inclusive, que empatia dá lucro, né? Porque se Ah, é? você Mensuraram porque isso? se você se conecta às pessoas, as pessoas se sentem mais à vontade para colaborar, para participar, para dar sugestões, ideias, para agregar com contribuições. Então, isso muitas vezes cria uma outra perspectiva para o negócio. Concordo. Concorda? Então, Sim, sem dúvida. criar esse clima que só a empatia consegue, por meio da empatia que é viável. Porque senão a gente tem o contrário disso. Então, as pessoas com medo. Então, a pessoa ela tem medo de falar, de dar uma sugestão, de dar uma contribuição. Então, você vive naquele clima de tensão. Então, as coisas não fluem. Ao passo que se eu consigo ter um clima ali, criar essa empatia, praticar isso, eu consigo tirar o melhor do meu time. Até porque, às vezes, quem está ali no dia a dia, às vezes frente ao cliente ou frente à atividade mesmo, tem muito mais conhecimento do que pode ser feito para melhorar. E Sim, o que é valor, né, para aquele outro interlocutor que está do outro lado, seja um cliente interno ou o próprio usuário, né? Então, tendo essa liberdade maior com a liderança, é muito mais fácil dessas mudanças chegarem e se concretizarem, né? Então, eu concordo com você que dá lucro, sim. Acho que essa sim. é a ideia até de promover essa jornada foi isso, de disseminar a importância dessa melhoria nas conexões e de como que isso pode trazer resultados, sim, para as empresas. Sim, e esse ponto que você falou é bem importante. A pessoa, às vezes, que está na linha de frente, que tem um contato mais próximo com o cliente, ela consegue agregar. Então, eu lembro Uhum. de uma reportagem de uma empresária, ela criou uma linha de produtos para cabelos cacheados. E ela fez esse da Sim, empatia, inclusive com o público. Então, peraí, o que que a minha cliente ela quer, ela busca nesse produto? O que que ela precisa? Ela quer algo adaptado para o estilo dela, para o cabelo dela. Ela quer ver uma atriz, uma modelo ali na embalagem? Não, ela vai se identificar mais se ela ver uma pessoa comum. Então, e ela foi nessa linha e sucesso total. Então, esse exercício também de se colocar no lugar do cliente. Então, o cliente interno sim. ali e o seu cliente também. Você falando agora desse exemplo dos produtos de beleza, eu lembrei que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um grupo que era formado por várias empresas e a Sim. gente falava sobre estratégias para desenvolver produtos com foco no usuário, né? E uma Uhum. dessas empresas era a Tigre, de tubulações. E Sim. eles tinham um programa de inovação que era muito legal, que eu não me recordo agora o nome, mas era disseminado justamente para quem estava ali na obra. Então, sei lá, eles estavam montando lá uma conexão e não dava certo, precisavam de um equipamento extra ou de um material extra. E aí eles tinham uma ideia, eles pegavam o celular, filmavam e tinham um canal direto para Tigre. E todos esses materiais eram semanalmente avaliados num comitê interno de inovação Uhum. para fazer melhorias, para gerar novos produtos. Então, eles usavam o pessoal de campo mesmo, o representante comercial, o pessoal das obras, o próprio cliente final, que às vezes entregou alguma coisa que deu defeito, teve que fazer algum reparo. Então, todos os envolvidos no uso daquele produto
eles tinham esse canal que eles podiam mandar alguma coisa bem simples e isso era levado em consideração para desenvolvimento de novas soluções e melhorias. Então, como que é bacana quando a gente consegue disseminar, porque aí às vezes, olha quanta gente pode trazer inovação para o teu produto, ao invés de só você na sua empresa e aquele time de meia dúzia de pessoas, né, que está viciado naquilo direto. Você pode abrir, expandir e trazer muito mais colaboração, né? Com certeza. É ter a perspectiva do outro. A empatia está Uhum. nisso. Então, deixa eu ter a perspectiva do meu time, deixa eu ter, entender, compreender a perspectiva do meu cliente. E isso é extremamente rico. E agora eu vejo, assim, no meu trabalho, eu percebo, assim, uma dificuldade, uma resistência a essa prática por parte das pessoas, porque elas têm um medo muito grande de perder a identidade, de se perder com o que é delas, o que é do outro, misturar Olha, os valores. Eu percebo isso. Essa flexibilização, às vezes, a pessoa tem dificuldade em flexibilizar por medo de perder, de se distanciar dos próprios valores. E então eu sempre olha, vou falar, é interessante isso, né? sim. A neurolinguística é uma ferramenta que eu uso muito no meu trabalho, que traz essa coisa da empatia, esse fator da empatia muito forte, a questão de criar conexões. E a gente tem um conceito básico lá que a gente chama de mapa e território. Então, o Uhum. território ele pode ser qualquer fato, livre ali de significado, e dentro daquela mesma situação, cada um tem a sua visão, de acordo com o seu mapa. Então, todos nós temos ali o nosso mapa, então, que é o conjunto, né, das nossas experiências, dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos filtros. Então, por exemplo, agora em relação à quarentena, vamos exemplificar. Então, a quarentena a gente pode colocar como território. Então, estamos todos isolados devido a essa crise do coronavírus. O que cada um enxerga disso é de acordo com o seu mapa. Então, às vezes eu tenho Sim. uma perspectiva desse assunto, uma opinião, você tem outro. De repente, quem está nos assistindo tem uma outra visão ainda. Então, cada um lida disso da sua própria forma, enxerga e atribui significado de acordo com o seu mapa. E o que a gente percebe, o que é importante para a gente conhecer isso, isso é essencial para quê? Para a gente compreender que eu não preciso sair do meu mapa e aderir ao mapa do outro. Agora, o que facilita essa conexão, essa empatia, é eu compreender qual é a perspectiva do outro. Então, de acordo com o mapa daquela pessoa, como será que ela enxerga essa situação? Então, como ela está se Sim. sentindo? Qual é a perspectiva? Baseada em quê? Deixa eu compreender a história dela, por que ela tem esse olhar. Agora, para compreender o mapa do outro, eu não preciso abdicar do meu. Porque compreender não significa aceitar. Às vezes você vai continuar ali mantendo a sua opinião, a sua perspectiva. Mas eu compreendo que você, Flávio, tem uma outra visão. E ok, dentro da sua história faz todo sentido. Então a gente Uhum. começar a fazer esse exercício. E isso não ameaça o nosso mapa. Isso não quer dizer que eu vou abrir mão dos meus valores. E no meu trabalho, por exemplo, isso é muito comum. Então, atendo muitas vezes pessoas que têm perfis diferentes do meu, valores, crenças. E se eu tiver um olhar de julgamento, eu não consigo realizar um trabalho com sucesso. Eu não consigo atender Não. aquela pessoa. Então, eu tenho que sair do meu mapa, do mapa da Juliana, para realmente criar essa empatia e entender o que o outro traz. Qual é o mapa dele? Qual que é a história? Quais são as crenças? Para focar e direcionar para o resultado. Mas só isso a gente só consegue fazendo esse exercício de entrar, compreender o mapa do outro. E eu continuo Ah, ali, com o meu. que bacana. E você acha que esse mapa, o nosso mapa, ele pode ser modificado? Acredito que sim. Acredito que sim. De acordo com as coisas que a gente vai vivendo, muitas vezes a gente vai fazendo uma revisão, isso daqui não me cabe mais, isso daqui está mais alinhado comigo nesse momento. Agora, quanto mais consciência a gente tem, a gente consegue compreender o que faz sentido entrar na vida da gente e a gente aderir ali ao nosso mapa ou não. Então, eu sempre digo que é sempre importante a gente compreender esse conceito para a gente até resguardar e proteger o nosso mapa. Porque eu Aquilo que a posso gente não abre permitir, mão, né? sim, eu posso permitir modificações desde que eu entenda, tenha consciência de que aquilo me faz bem, está alinhado com os meus valores, com o meu propósito e tudo mais.
Porque a gente o tempo todo vê as pessoas, né? Então faz isso, faz aquilo, isso é bom, isso não é, isso está errado, isso está certo. E às vezes não faz sentido para o outro, mas faz para mim. Então eu tenho que continuar naquela trajetória. Então eu falo, olha, Uhum. resguarda, protege o seu mapa. Que às vezes a intenção do outro até é positiva, mas não faz sentido para você. Sim. E você começa, não sei se eu vou por esse lado, um falou isso, o outro falou B, o outro falou C, o que eu faço agora? E você vai se distanciando do que realmente é significativo para você. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Ah, que bacana. É muito, muito legal essa ideia do mapa. Uma boa forma de exemplificar, né, as diferentes visões e de minimizar esse receio, né, de se perder e de perder a identidade mesmo, como você comentou. Sim. Agora, para a gente praticar a empatia, né, Flávia? Vamos falar de algumas coisas Ah, práticas, boa! Anota aí, ações. pessoal. Vamos lá, as coisas práticas, para vocês já começarem a colocar isso, a viver no dia a dia. Então, o primeiro ponto é esse, de fazer esse exercício de tentar buscar se compreender o mapa do outro. Então, qual a perspectiva? O que essa pessoa, nesse momento de vida dela, está passando? O que ela está vivendo? Então, esses dias eu conversei com um coach e ele falou assim, olha, mas eu não conheço nada a respeito dessa pessoa, ela acabou de chegar no time. E ela é resistente para flexibilizar algumas coisas. E ela não conta Uhum, nada. Falo, gente, a gente fazer esse exercício da empatia envolve também muita escuta e observação. Então vamos tentar entender, colocar o sapato do outro que a gente fala, sim. colocar no lugar do outro. Então vamos entender, é uma pessoa mais nova que o restante do time, é uma mulher num time que é predominantemente masculino, mais nova, acabou de chegar, então ela precisa ali marcar o território dela, mostrar a que veio. Então, quais serão, assim, o que será que ela está sentindo? Então, será que ela não precisa ali de uma garantia, de uma tranquilidade, de você mostrar isso de alguma forma para ela? Então, vamos fazer a leitura ali do cenário todo. E ele falou assim, faz sentido. Então, a gente compreender como será que aquela pessoa que está dentro desse contexto está se sentindo. Então, eu consigo me conectar a ela quando eu desenvolvo esse olhar. Então, é o que não está sendo dito. Então, deixa eu me colocar no Uhum, lugar dela, para a gente fazer esse exercício de compreender. Porque muitas vezes a legal. pessoa não vai dizer, né? Às vezes a pessoa também não sabe nem Não verbalizar. sabe, exato. Então, eu preciso ter essa leitura mais apurada, que é o que não é dito. Então, o primeiro exercício é esse, né, de buscar compreender o mapa do outro. O segundo, que eu acredito que é essencial, é a gente fazer o exercício da escutativa, que eu chamo de escuta mágica, porque a gente, quando a gente consegue, não é porque produz assim Gostei. maravilhas. Quando a gente Até anotei. consegue, né, Flávia, escutar os outros, parece que realmente é algo transformador. Porque normalmente a gente fala muito de oratória, de boa comunicação, só que a boa comunicação ela é também baseada numa boa audição, na escutativa. Não é só falar, não é ter São uma duas boa. vias, né? Não é uma Exatamente. só. E não é escutar, de captar só o que está sendo dito. Muitas vezes é escutar o que não está sendo dito. Então, compreender as emoções, fazer a leitura ali da parte não verbal, da linguagem não verbal da pessoa, captar essas sutilezas. E para isso, eu preciso o quê? Eu preciso evitar. Isso é um treino constante. O outro está falando, muitas vezes a pessoa está o quê? Já querendo deduzir. Eu imagino que eu já sei onde ela vai chegar e já interrompe. Ou já conclui, fala junto, né? Ou então a pessoa está falando, o outro está ou parece que está ouvindo, mas está julgando. Então a pessoa está falando, você está assim, nossa, que absurdo, que ideia absurda, que coisa, como ela tem coragem de me falar isso. Não é? Quem E por nunca? aí. Ou então você está Brincadeira. pensando em outra coisa, né? Como diriam as avós, pensando na morte da bezerra. Então você está Ai, pensando boa. lá no que aconteceu, no que você vai fazer depois. Então já desconectou. Uhum, E você verdade. tem uma dificuldade, né, de ouvir
sem querer, sem preparar a resposta. Você percebe? Você sente isso também? Sim, eu faço um exercício, toda vez que eu dou treinamento, ou algum workshop, eu faço um exercício de escuta ativa e é muito interessante, porque quando cai a ficha do pessoal, assim, o feedback é tão legal que eles falam assim, gente, isso é pra vida, e é pra vida, porque você não percebe, você tá ali, né, pensando justamente em N coisas, a louça para lavar, o filho para arrumar, enfim, o carro para abastecer e a conta para pagar, e a pessoa está ali na tua frente, você está perdendo uma super oportunidade de estar aprendendo com ela, de estar acolhendo essa pessoa num momento difícil, né, de Sim. estar se divertindo, enfim, de estar estimulando esse relacionamento, essa conexão, né? Mas sim, acontece. Né? A pessoa está tão preocupada com o que ela vai responder, ela já está formulando antes de saber exatamente qual é o significado daquilo que a outra está colocando. Então, aí já não escutou mais nada, então já não tem mais escutativa, né? Dessas circunstâncias, né? Ou quando você julga, ou quando você está ali com o diálogo na sua mente, ou quando você já quer deduzir. Tem muita gente que nem deixa o outro concluir, já interrompe, né? Então, às vezes eu tenho a sensação, eu falo, gente, não entendeu nada do que eu falei. Vamos começar novamente. De novo. Parece que as pessoas estão falando idiomas diferentes, não é? E aí, isso que entra a questão dos conflitos, né? Que a gente abordou um pouco ontem com a Rosângela, falando de comunicação não violenta, né? Sim, Às vezes, quando a gente não consegue falar, né? A pessoa não está nos ouvindo, muitas vezes ocorrem esses ruídos na comunicação, a pessoa não é bem compreendida e acaba trazendo esses conflitos, seja no trabalho, seja em casa, enfim. sim, com certeza. Então, além desse exercício de compreender o mapa do outro, de escutar, eu acredito que é importante a gente pensar numa liderança humanizada. E quando eu falo liderança humanizada, não é uma liderança paternalista, uma liderança permissiva. Então, você continua cobrando resultado. Agora, aquilo que eu falei no início, quem produz resultado são pessoas. Então, muitas vezes, eu já trabalhei uma vez com um líder, ele estava chegando numa agência bancária nova, e ele falou assim, mas eu preciso entregar, eu tenho meta, eu não tenho tempo para ficar ali, sentar com cada um, ficar ouvindo qualquer história da vida de cada um. Falei, então, mas lembra Uau! que quem produz resultados são as pessoas. Então Uhum. vamos imaginar, né? Então você chega, ninguém te conhece, sabe quem você é, qual o seu estilo. Isso gera, toda mudança gera uma insegurança, uma incerteza nas pessoas. Olha só, o momento que estamos vivendo mostra isso. Uhum. Então, como será que essas pessoas estão se sentindo? Será que elas vão trabalhar melhor se você dedicar ali que seja 10, 15 minutos para acolhê-las, para ouvir quem é aquela pessoa? Então, antes de mais nada, quem que é aquele ser humano? Qual que é a história de vida? Então, quais são as perspectivas, quais são os desafios, as dificuldades? É compreender o mapa daquela pessoa, como ela funciona, para você ajudá-la a produzir os resultados. Porque daí o resultado muitas vezes vem como consequência. Então, quando Sim. a gente conecta, quando a gente faz esse exercício, eu sei como que eu vou abordar melhor aquela pessoa, se ela é uma pessoa que ela preza por funciona melhor com uma comunicação mais objetiva, ou se eu posso ter ela precisa de uma comunicação muitas vezes que é mais emocional, ela funciona melhor assim. Então eu tenho que sair ali do meu modo, do meu mapa para compreender, acolher o outro e assim eu consigo o resultado naturalmente. Não é o Sim. contrário. Não é focando em Uhum. resultado. Não é assim que as coisas funcionam. É aquilo que a gente já falou, né? A empatia é essencial. O resultado ele vem como consequência. E tem um exemplo de liderança que eu gosto muito, que é o Márcio Fernandes. Não sei se você já ouviu falar. Ele, Não. ele tem vários livros, um deles chama Filosofia de Gestão, que ele conta a trajetória dele, desde quando ele começou lá, adolescente, trabalhando de empacotador na Pernambucanas, até ele se tornar CEO da Electro.
e todo o resultado dessa liderança humanizada, desse exercício de empatia na carreira dele. Então, ele tem um material bem incrível a respeito disso e dá para as pessoas se inspirarem, as lideranças buscarem também uma inspiração. Então, a liderança Ai, que humanizada. legal. Se você puder passar depois pra gente direitinho essas Passo, referências, eu compartilho com o pessoal do grupo do WhatsApp e do Telegram que estão seguindo a gente. com certeza. Então, esse é um ponto essencial, essa liderança humanizada. Então, deixa eu entender quais são as dificuldades do outro. Até no momento de feedback, né? É que a gente vê. Sim, Você deve perceber bem isso também, né, Flávia? As pessoas, teoricamente, têm muito claro qual é ali a estrutura de um feedback assertivo. Tá? Como que você vai entregar, que você vai falar dos pontos positivos, que você vai abordar os pontos ali de atenção, de correção. Mas a gente escuta de tudo, coisas assim que eu falo, meu Deus, não é possível. E muitas vezes a gente entrega, o líder entrega para aquele colaborador, olha, você precisa melhorar esse comportamento. Mas a pessoa não sabe como. Então eu preciso é. também exercitar empatia nesse momento. Então eu preciso entender se ele sabe como chegar a esse destino. Então me conta, como que eu posso te ajudar? O que que você entende? Como que você enxerga isso? Qual o grau de desafio isso representa para você? Qual o meu papel nisso? Enfim, a gente tem que perguntar. Então, perguntar, compreender para poder ajudar. Porque só direcionar muitas vezes não ajuda. O líder precisa estar com você. Sim. Precisa A caminhar. gente. Pode continuar, desculpa. Não, pode falar. Não, é que eu vi uma pergunta aqui muito interessante, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando, né? Sim. Como uma mulher em posição de liderança, ela consegue, ao mesmo tempo, exercitar essa empatia e ser firme em momentos de decisões, né? Sim. Essa questão da empatia, da gente compreender o outro, como eu falei, não significa que a gente vai se tornar paternalista ou permissivo. Então, tem momentos Uhum. que você tem que ser mais firme, sim, e se posicionar, e tem horas que, né, não tem coisas que não vai dar para flexibilizar. Porque o líder, ele também está, eu falei, ele tem um papel ali de servir, ele também está a serviço dos resultados, ok? Quem produz esses resultados são as pessoas, mas tem momentos que a gente vai ter que desagradar, porque não dá também para a gente ceder ali às necessidades de todo mundo. Então, eu posso até me colocar da seguinte forma, Mirella. Eu compreendo, eu entendo seu ponto de vista, e aí trazer a pessoa para o seu lado. Então, eu compreendo, porque muitas vezes a gente bater de frente quebra essa sintonia que você estabeleceu. Então, de que a gente usa muito na PNL essa estratégia. Então, você acompanha, né, para depois conduzir. Eu entendo que esse ponto de vista seu faz sentido para você, eu entendo o seu pensamento. Novamente, entender, compreender não é aceitar. Eu compreendo que você tem esse ponto de vista. Agora, eu quero que você olhe aqui para o que eu tenho que gerar de resultado. Estou sendo cobrado disso, disso e disso, e eu preciso contar com você. Então, nesse momento, é isso que eu preciso. Então, a gente não dá para agradar, ceder sempre. Então, faz esse exercício. Eu compreendo seu ponto de vista e traz para sua linha de raciocínio. Uhum. E até Legal. essa questão, né, da liderança, uma mulher em posição de liderança, né? Isso é interessante a gente falar um pouco das ferramentas de comunicação. A gente compreender como o outro funciona melhor, né, com a comunicação, aquilo que eu falei. Tem gente que gosta de uma comunicação mais objetiva, tem gente que gosta ali de uma comunicação mais emotiva, e eu escuto as pessoas falando, mas eu não tenho tempo para ficar rodeando, floreando. Mas se você quer resultado, isso exige flexibilidade. Então, a gente tem uma premissa na neurolinguística que diz que o elemento mais flexível de um sistema é o dominante e o mais inteligente. Então, o que me custa é flexibilizar para comunicar com você de uma forma mais emocional, do jeito que você gosta de receber e funciona com a comunicação, ainda que eu tenha uma comunicação mais objetiva. O que me custa? Então, é uma relação de ganha-ganha. Nós queremos o resultado. Então, se eu flexibilizar, eu consigo tirar o resultado de você e fica bom para mim, fica bom para você e tá tudo certo.
Isso vai exigir menos esforço, Sim, né? tô Então, aqui. flexibilidade é o item essencial. Antes da gente querer usar alguma ferramenta, colocar em prática a empatia, eu preciso estar disposto a flexibilizar. Então, a sair ali do meu mundo, compreender o universo do outro. Ah, vai dar para fazer esse exercício de atender os outros sempre? Não. Mas vai ali da sua habilidade também de comunicar. Eu entendo, só que agora vem para o meu lado também. E aí você coloca o seu ponto. E tem horas que também não dá para ficar justificando muito, né, Flávia? Tem horas, É, momentos que é aquilo e vamos lá. Agora é interessante porque, assim, tem momentos que você não vai conseguir ceder, né? Porque a empatia também não é ceder, né, gente? É compreender o outro, às vezes o time, de repente, tem uma outra visão, mas se você construiu ali no seu relacionamento, na sua jornada de relacionamento com o time, essa empatia, no momento que você tiver também que desagradar, vamos falar assim, ou contrariar, muito provavelmente as chances de você ter esse time com você são maiores, porque existe já confiança. isso. Boa palavra. Você vai construindo isso, né? Exato, Conforme você vai se conectando mais, você vai podendo mostrar um pouco da sua vulnerabilidade, vai trazendo outros pontos que acabam ajudando nesses momentos mais difíceis, né? exatamente, exatamente. Então, e as pessoas têm falando nas dificuldades, é importante a liderança estar atenta quando ela tem dificuldade em estabelecer essa empatia com alguém. Então, o que tem por trás disso? Porque a gente criar empatia com quem tem um perfil muito parecido é a coisa mais fácil do mundo, né, Flávia? Exato. Uhum. Isso nem precisa muita força, porque ali tem uma afinidade natural, né? Aquela coisa que você conhece a pessoa, parece que, nossa, a conversa flui e parece que vocês já se conhecem há anos. O desafio é estabelecer empatia justamente com quem tem o perfil diferente do seu, com quem tem outro estilo de pensamento, outras opiniões, um mapa que muitas vezes é bem divergente do seu. Então, esse é o exercício, é a prova de fogo, Uhum. né? E aí vale a pena essa reflexão. Mas o que me impede de estabelecer essa conexão com o outro? Porque tem líderes que eu percebo também, muitas vezes a pessoa vem, eu tento estabelecer ali com a minha liderança uma conexão, um rapport que a gente fala, e ele não. Então, às vezes, o que tem? A pessoa se sente o líder, às vezes está se sentindo ameaçado pelo outro. Então, às vezes é uma insegurança, que pode ser sua também. Então, será que eu me Uhum. sinto ameaçado? Será que isso desperta o comportamento, o conhecimento, algo no outro me traz, desperta a minha insegurança? Agora, qual o melhor caminho para lidar com isso? Ainda é empatia, é criar conexão. Porque se você vai repelindo, a chance do conflito amplificar é muito maior. Então, esse é o desafio. Deixa eu compreender qual que é a história do outro. É ter o olhar humanizado, que sempre vai dar certo. Então, deixa eu entender o que é aquele ser humano, ele é produto de qual história, o que ele já viveu. E esses dias eu escutei uma coach comentando que ela foi para uma sessão de feedback e a gente tinha passado por um processo, ela passou por um processo comigo, trabalhou várias questões comportamentais, então ela tinha uma expectativa muito grande de exceder ali as metas da companhia. E o gestor disse para ela o seguinte, a grosso modo o que ele falou foi assim, eu entendo que isso daqui para você foi um desafio, mas assim, na verdade você já está entregando o que já era esperado. Balde de água fria total, né? A pessoa trabalhou meses para ter Exatamente. um feedback mais positivo. Ele poderia falar a mesma coisa de uma outra forma e ter um outro resultado. Concorda? E aí um resultado muito melhor no próximo período, né? Exatamente. Então, se ele poderia acolher primeiro, fazer esse exercício da empatia. Então, deixa eu entender como foi para ela chegar a esse resultado. Fala, olha que bacana, parabéns, percebi essa e essa mudança. Como foi para você produzir esse resultado? Como que você chegou a isso? Né? Dá um reforço positivo. Fala, bacana, isso era o esperado realmente. A gente fica feliz que você tenha se desdobrado para atingir esse resultado. Percebe que é a mesma coisa, mas de outra forma e sem desmotivar.
Porque como Uhum. que ela saiu dessa sessão? Arrasada, arrasada. Eu imagino. E depois ela foi questioná-lo. E aí a gente conversando, ainda falei, bom, vamos, já que ele não fez esse exercício, vamos nós buscar praticar essa empatia, colocar, a gente tentar se colocar no lugar dele. A gente não sabe o que está em jogo, né? Se é essa perspectiva dele mesmo, se ele por vocês terem um grau ali de amizade, ele não quis dar assim, a impressão que ele estava te favorecendo de alguma forma, ou se ele é de repente aquela pessoa que cresceu escutando assim, quando tirava, por exemplo, uma nota boa na escola, você não fez mais que sua obrigação, né? E aí ela começou Uhum. a rir. Ela falou assim, ele é esse cara aí, porque ele já me contou essa história. E olha como isso também deve ter acolhido melhor essa pessoa, né? Assim, nossa, realmente, ele estava com o mapa dele me avaliando, né? Exatamente. Ela falou, nossa, faz todo sentido. Para ele é assim, não tem mérito, é sua obrigação. E aí ela ficou Uhum. mais em paz também. Ah, que Então, bom. esse exercício é constante. E é algo que a gente pode tentar exercitar também, né? Porque às vezes a gente leva para casa a dor do outro, né? Uhum, sim. E às vezes a gente não tem nada a ver com aquilo, né? Então é bom a gente também parar, centrar e ver até onde que é nossa responsabilidade ou é do outro, né? Com certeza, Tudo aquele, tudo que aconteceu. sim. E muitas vezes, nem sempre, o líder ele tem tempo de ficar dando explicações e justificar tudo. Agora, é essencial, muitas vezes, sempre que possível, a gente usar o filtro na comunicação. Então, o filtro é, na verdade, uma forma da gente programar, eu falo. Então, que olhar que eu quero que essa pessoa tenha sobre essa situação. Então, um exemplo prático. A gente usa isso o tempo todo. Todos nós geramos filtros, recebemos, e é importante a gente ter isso consciente para gerar com mais responsabilidade e filtrar também esses filtros que chegam até nós, que nem tudo Sim, serve. Então, eu trabalhei com um líder que ele tinha ali um histórico de comunicação mais agressiva, que fomos trabalhando, e quando chegava o momento de feedback, o time dele já ficava assim naquela tensão. Então, ele já tinha evoluído bastante, tudo mais, e ele, para sentar, começar a sentar com o pessoal no dia da devolutiva, ele construiu um filtro. Então, ele sentou com cada um no início da conversa, ele falou o seguinte, falou, olha, vocês sabem, que todo mundo sabia que ele estava passando por um processo de desenvolvimento e de coaching. Então, ele falava, olha, você sabe que eu estou no processo de desenvolvimento, estou ajustando algumas coisas para a gente caminhar junto. Então, eu estou aqui, tenho algumas coisas para te passar. Você vai me falar como que você enxerga, como que a gente pode juntos chegar a essa transformação. Mas fique tranquilo, não estou aqui para pontuar, para te apontar o dedo, quero te ajudar. Aí ele falou, uhum. só com esse filtro, as pessoas faziam assim, eu percebia esse movimento na expressão da linguagem não verbal. Aquele Eu fiquei com medo, assim. Não vou levar esporro prestava hoje pra casa. atenção. Ai. Então, esse é um movimento empático também. Então, quero entender como que você enxerga e tal. E aí ele falou assim, nossa, nunca as pessoas se abriram tanto. Olha, Juliana, eu acho que esse ponto vale ao contrário também, né? Eu tô vendo a pergunta da Marina aqui, É, se, como que a gente sugere que o feedback seja dado para uma pessoa que precisa se relacionar com mais empatia. sim. Muitas vezes a gente tem que começar ali por uma metáfora, porque as pessoas muitas vezes não gostam que a gente invada o mapa delas. Principalmente, Certamente. né? Se é uma pessoa, às vezes, que tem um perfil mais, que a gente chama de controlador, né? Uma pessoa que é mais objetiva, que não é muito empática. Então, muitas vezes a gente precisa sondar. Às vezes, ali com uma metáfora, conheço um gestor que ele faz isso de uma forma muito sutil. Ele fala, olha, com o time da liderança, tem umas pessoas ali que eu preciso dar um toque, mas eu conto uma história de outro, que, nossa, ele tinha esse comportamento, daí ele começou a ajustar da seguinte forma, e teve um resultado melhor.
E aí, como eu trabalho com das pessoas do time dele, eu falei, olha, ele tá surtindo efeito, por isso que ele tem falado tanto de comunicação. E às vezes questionar, viu, Marina? A que a gente chama de perguntas poderosas, né, Flávia? Uhum. Um momento, se essa pessoa comentar, porque olha, reclamar de alguma coisa, faça algumas perguntas para ela pensar, para que ela, de repente, a questão é ela compreender que ela precisa ser mais empática, não você falar. Então, esse resultado, você já pensou como que o seu time te enxerga? Como que as pessoas te enxergam? O que você acredita que pode dar um resultado diferente? Você já pensou? Lança assim, como você já pensou em ter uma abordagem dessa forma? Lance como algumas perguntas. É sutil, discreto, elegante. Porque Gostei, sutil, discreto. porque daí para reduzir para que a pessoa não fique já se armando ou seja reativa, lance para que ela chegue à conclusão. Agora, porque muitas vezes você está falando, eu não sei de quem ela está falando, mas se ela está falando de uma liderança, às vezes é uma liderança que tem esse perfil de autoritarismo, é bem delicado. Alguém do time chegar e ter essa abordagem. Agora, se você está falando de alguém que está no seu time, aí é importante você ser claro também no feedback. Porque essa é objetividade e a transparência. Né? Então, você precisa falar exatamente ali, pontuar, dizer o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito muitas vezes. Então, falar, olha, esse seu comportamento, exemplificar. Quando você aborda as pessoas dessa forma, as pessoas se fecham, fica difícil para você, fica difícil para os outros. Então, que tal você experimentar uma abordagem assim? O que você acha? Agora, se é o contrário, se é com uma liderança, aí precisa ser mais cuidadoso. Às vezes a gente precisa também entender aquilo que a gente tem falado, né, Flávia? Entender como que o outro prefere receber a comunicação. E nesse caso, Juliana, você acha que vale um esforço de tentar se aproximar, não só nesses momentos de feedback, não só nesses momentos de delegação de atividades, assim, tentar no cafezinho estabelecer outros tipos de contato, para justamente conhecer um pouco melhor quem é que está ali do outro lado e começar a construir esse mapa, desenhar, né, como que é esse mapa. Excelente, Flávia. É essencial. A liderança é aquela que está com o time. Então, eu vou falar de uma coisa que é mais próxima. A gente tem vários exemplos, mas de uma situação que está mais próxima aqui da minha realidade. Meu marido, ele tem uma empresa de tecnologia e ele muitas vezes faz trabalhos em rodovias, instalação de fibra ótica, parte de construção civil. E ele sempre está junto com o time. Então, eles quando vão para longe, por exemplo, ele aluga uma casa e ele fica lá com o pessoal dele, operacional. Então, ele está junto, então ele vai para o campo, ele vai para a rodovia. Esses dias ele estava contando para os meninos aqui em casa, falou assim, olha, às vezes a gente teve situação que eu tinha um desfalque na equipe, eu fiquei lá ajudando a retirar entulho. Então, é a liderança que está junto. Então, isso inspira. Pelo exemplo. É o exemplo, é isso que engaja. Não é você estar aqui, eu vou ficar aqui no hotel com todo o conforto, vocês vão ficar aqui na casa, tá? Então, esses momentos, eles trazem isso que você colocou. A conexão, a compreensão, porque é nesses momentos de descontração também que a gente conhece as pessoas do time, quem é o ser humano, quem está ali por trás do crachá, né? Sim. Tem uma matéria que depois a gente vai disponibilizar, aquela da Você SA também, que mostra um exemplo, que eu até acompanho ele, o CEO da Cacau Show, e ele fala muito isso. E eu vejo nas redes sociais dele. Então, ele uma vez por mês é o café, uma coisa mais descontraído com o time. Ele faz pizza, ele vai lá, bota a mão na massa, prepara a pizza para celebrar uma conquista com o time. Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento, dessa prática constante da empatia. E é nesses momentos que você acolhe, que você consegue se conectar às pessoas. Legal, porque aí você conhece o outro lado também, né? Porque às vezes a pessoa tá ali com uma máscara de líder e acaba até se protegendo da própria vulnerabilidade, né? Para não se parecer, né? Quero parecer firme, né? Que nem a Mirella comentou, eu tenho que me manter
uma pessoa firme, porque as pessoas se espelham em mim, elas esperam que eu tenha uma posição, que eu decida, então eu não posso parecer frágil muitas vezes. E por outro lado, ela tem os medos dela, né? Ela tem as dificuldades, ela tem as cobranças da liderança de cima, né? Então, isso também acaba influenciando e nesses relacionamentos pode interferir um pouco. Tem... Uma perguntinha aqui do Vincenzo. Uhum. Como que a gente pode fazer um feedback, buscar um feedback com um cliente ou um parceiro? Vamos lá, vamos de novo na linha do filtro. Então, sempre que a gente pergunta, vamos fazer um exercício de empatia com o seu cliente ou com o parceiro. A gente vem de uma cultura que a gente tem muito milindre para falar as coisas para os outros, principalmente se trata de um feedback negativo. Então, constrói um filtro bem elaborado. Por exemplo, se é com o seu parceiro, falou: olha, Flávia, eu estou no momento que eu estou buscando desenvolver alguns pontos aqui, eu quero evoluir, eu quero melhorar, e eu gostaria de contar com a sua sinceridade para me dar um feedback de 3 pontos que você acredita que eu tenho que melhorar. Porque às vezes eu não tenho a percepção de algumas coisas que eu posso desenvolver. Tenho algumas, não tenho outras. Você pode me ajudar? Pode falar, seja honesta, porque só assim você vai conseguir me ajudar. Então eu construí um filtro, deixei a Flávia à vontade. Uhum. Com o cliente, a mesma coisa. Olha, Flávia, a gente tem trabalhado aqui para melhorar a sua experiência, para melhorar o serviço que a gente está prestando. Então, quero contar com o seu feedback para a gente continuar nessa linha, desenvolvendo melhor, entregando melhor. Você pode colocar 3 coisas que você acredita que podem melhorar aí na sua perspectiva? Então, é dessa forma. Assim, você pode deixar o outro mais tranquilo e mais à vontade para falar. Então, qual foi o filtro? Eu estou no processo, eu preciso da sua ajuda. Você fique à vontade para falar. Legal. E você, pensando nessa questão de cliente, a gente vê muita pesquisa, NPS, dentre outras, após um serviço, após uma compra. E aí não é essa questão do olho no olho, né? Muitas vezes, até porque se é uma grande empresa, é mais difícil. Mas para nós que somos pequenos, o que você acha mais interessante? Fazer esse olho no olho no término, na entrega de um trabalho? Ou deixar a pessoa mais à vontade e mandar uma pesquisa no final para ela poder se sentir um pouco mais livre para falar algumas coisas? O que você sugere? Sim, eu acredito que as pessoas se sentem mais à vontade quando elas têm algo para preencher. De repente, a gente pode dosar e usar as duas estratégias. Então, se você tem a oportunidade de tomar um café com o seu cliente, é ótimo. Então, contar da sua busca por melhoria, ver se ele fala alguma coisa, e depois você pode fechar concluindo com algo mais formal. Enviar ali por e-mail, enfim, a ferramenta que você tiver. Porque realmente Ah, legal. as pessoas ficam à vontade para falar ali cara a cara. Até porque às vezes a pessoa não está nem esperando aquilo, ela foi tomar um café e não espera que a pessoa te peça um feedback ali na hora, né? Então, Sim. E essa pode mesma até ficar meio... estratégia a gente pode usar respondendo a pergunta da outra pessoa, do cliente, do parceiro, pode se aplicar. Você pode até usar essa abordagem que eu sugeri e falar: então tá, então você me manda, né? Combina um prazo. Você consegue me mandar umas 3 coisas? Me manda no WhatsApp mesmo, como você ficar mais à vontade. Ou para o cliente. Então você já dá Tá, o filtro, constrói o filtro e depois pede para ele formalizar. tá. Legal. Bacana. Né? Porque a gente tem que Pessoal, fazer esse exercício de empatia com quem também vai receber essa abordagem, né? Como que o outro vai se sentir? Às vezes ele se sente meio pressionado, confortável. não tinha parado para pensar nisso, né? É, Posso falar, né? ih, você me pegou. É, é bem por aí mesmo. Não, legal, Juliana. A gente está chegando agora no final. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Se tiver a hora de mandar. Sim, Se pergunta, não, pessoal. pode perguntar. Se não, Juliana, não sei se você gostaria de fazer um fechamento, alguma coisa, últimas palavras aí para o pessoal que está nos assistindo.
Bom, a empatia é uma prática diária, constante. Estamos sempre nos aperfeiçoando. Eu que vivo e trabalho com isso, eu sempre falo, eu busco muito do que eu ensino e do que eu prego, trazer isso para a minha vida, porque eu acredito em congruência. Então, a gente precisa viver aquilo que a gente põe no discurso, na narrativa e no trabalho. Isso é fundamental. E tem uma frase, eu não lembro o autor, mas diz que o papel da liderança é despertar habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E eu acredito que isso realmente é possível, só que a gente só consegue despertar esse melhor nas pessoas se a gente sabe, consegue se conectar, fazer esse exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro, porque daí você encontra ali o caminho para ajudá-lo a despertar essas habilidades e ser a melhor versão que aquela pessoa pode se tornar. Ai, que bonita, adorei essa frase. Vou querer colocar nos stories depois. Sim, com certeza. Muito legal. Juliana, muito obrigada por nosso bate-papo hoje. Foi uma delícia, a gente conversou bastante. Obrigada para quem mandou as respostas, as perguntas e interagiu aqui com a gente. Obrigada mesmo. Para quem ainda não se inscreveu no canal do Telegram ou no grupo do WhatsApp, lá nessas duas ferramentas eu envio os materiais de apoio das nossas lives, então recomendação de livros, sugestões de leitura. Então quem não se inscreveu tem o link lá na bio. E amanhã a gente tem um encontro com a Camila Marques para falar sobre escutatória. Então aguardo todos vocês lá. Divulguem para seus colegas também, que vai ser um tema muito legal. A gente vai falar sobre essa questão de escutativa, né? Fala que eu te escuto. Isso aí. Obrigada mais uma vez, Flávia, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Obrigada a todos que prestigiaram a nossa live. E transformem isso em ação, gente. Porque o conhecimento é só ali, não sai disso se a gente não movimenta. Então, transformar isso em sabedoria, em ações, para gerar realmente resultados significativos. Ah, que legal. Gente, muito obrigada. Até amanhã para vocês. Beijo, Ju. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.